Boa tarde para a igreja mais linda de São Vicente e também espalhada por todas as salas das casas que estão participando do culto. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Não foi assim que nós sonhamos voltar, mas estamos voltando. Estamos voltando tipo Casas Bahia, em várias vezes, sem acréscimo, mas vamos voltar, todos juntos. Eu espero que até o final do ano a gente esteja todos aqui. Amém? Ok, show. Minha máscara agora vai ser marcador de Bíblia. Estamos numa distância segura para quem está em casa aí, estamos a autonomia de voo do bicho é de 1 metro só, né? E 1,5 metro, e eu estou bem distante dos irmãos. Então, você que está em casa pode ficar tranquilo que nós estamos tomando todos os cuidados. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Quero lembrar que o nosso tema deste ano é restauração. Nosso versículo-chave está no Salmo 80, versículo 3, que é: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Por isso, nós vamos olhar para este texto que tem ocupado a minha mente, o 2 Crônicas 7,14, que tem ocupado a minha mente, que inclusive virou até a minha senha, não bancária, tá? Não adianta me raptar depois que não é essa a senha, mas que virou a minha senha em alguns aplicativos lá que eu tenho, porque eu precisava trazer à minha mente o que diz esse texto. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque na verdade nós não vamos nos deter apenas neste verso. Nós vamos voltar um pouquinho para trás, dos capítulos 3 até o capítulo 7. E diz assim, versículos 13 e 14: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Este texto, na verdade, ele está ligado à inauguração do templo construído por Salomão. O capítulo 6, 5 e 6, eles registram a inauguração daquele templo bonito que foi dedicado ao Senhor. Um templo que levou cerca de 20 anos para ser construído. E o capítulo 6, nós temos ali uma oração de Salomão, dedicando aquele templo, e não apenas dedicando, mas também pedindo ao Senhor, para que ele recebesse aquele templo, se assim podemos dizer. Capítulo 6, Salomão reconheceu que Deus não poderia habitar num templo feito por mãos humanas, mas mesmo assim, ele suplicou ao Senhor, para que os olhos do Senhor estivessem voltados para aquele lugar, para que as orações que ali fossem apresentadas, pudessem ser ouvidas pelo Senhor. Então, olhando o capítulo 6, resumidamente, eu queria trazer alguns flashes da oração de Salomão. Ele diz assim, nos versículos 24 e 25, se Israel fosse derrotado por um inimigo, por ter pecado contra Deus, e depois se ele voltasse arrependido, então Salomão orou assim: ouve dos céus, perdoa o erro de Israel,
o teu povo, e faz retornar à terra que destes a ele. Ele ainda continuou: se ocorresse um tempo de fome, de enfermidade sobre a terra, se houvesse, por exemplo, seca, ferrugem, mofo, gafanhoto peregrino ou gafanhoto devastador, em caso de praga, em caso de epidemia, ele disse assim: Senhor, escute as suas orações. Ele ainda colocou talvez uma possibilidade que poderia acontecer. Se alguém do seu povo, sentindo o peso da desgraça, se ele estendesse a sua mão para este templo, e ele então pede: Senhor, ouve e perdoa e ajuda. E finalmente os versículos 28 e 30 a 30, ele diz assim: pois só o Senhor conhece os pensamentos secretos do coração humano. Então, depois houve uma grande festa, uma festa que durou cerca de 23 dias. E aí, depois que esta festa toda terminou, o povo foi dispensado para suas casas, e naquela noite, eu não tenho certeza se foi exatamente naquela noite ou numa das noites seguintes, o Senhor veio até Salomão e disse exatamente os versículos 13 e 14: eis que eu ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados, os seus erros, e curarei a sua terra. Então, meus irmãos, estas palavras do próprio Deus nos ensinam ali algumas verdades sobre a igreja do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar então estas verdades com os irmãos. E a primeira verdade que nós observamos neste texto é que a igreja tem uma identidade. Nós, como povo de Deus, temos uma identidade, porque o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: o meu povo que pertence somente a mim. E é interessante porque enquanto Davi e Salomão arquitetaram um templo para a habitação de Deus e do seu nome, Deus se manifesta em resposta de oração e diz, ele afirma que o seu povo, aliás, que o seu nome está em seu povo. Nós carregamos o nome do Senhor. Esta é a nossa identidade. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos imitadores de Deus, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus nos dá uma identidade. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador se torna filho. João 1,12 diz que, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Na nossa identidade está ali quem são os nossos pais. Nós temos uma identidade, a igreja tem uma identidade. É bom salientar que Deus está imprimindo em nós a sua identidade através do Espírito de Deus, que vai colocando o caráter de Jesus em nossas vidas, seja de maneira coletiva, como igreja, ou de maneira individual. Nós somos igreja de Cristo, somos templo vivo de Cristo, e naquele templo o Senhor não iria habitar, mas em nós, como corpo vivo, igreja, e como corpos vivos, podemos afirmar que somos templo em que Deus habita. Você pode
não precisa olhar discretamente para o seu vizinho para não espirrar, né? Diga lá, você é templo do Senhor. Você é templo do Senhor. Nós temos esta identidade e Deus habita em nós. Segundo Crônicas, capítulos 3 e 4, vamos nos dar então alguma ideia sobre isso. Segundo Crônicas 3 e 4 descrevem que o templo foi enfeitado com pedras preciosas, que as suas paredes internas foram revestidas com ouro puro, e depois a arca do Senhor, a arca da aliança, ela foi guardada na sala conhecida como o lugar santo, ou santo dos santos, lugar santíssimo, ou santo dos santos. Aí eu fiquei perguntando assim, por que um templo com paredes revestidas de ouro puro? Por que tanto luxo? Parece ostentação, não é? Nossa, parece que Salomão queria se aparecer naquela época. No entanto, é preciso entender que no coração de Salomão, no coração de Davi, estava ali o desejo de dedicar um templo ao Senhor, não às pessoas, mas ao Senhor. E aquele templo fora dedicado ao Senhor. Eu confesso que num primeiro momento achei que era ostentação, mas quando a gente começa a pensar que era um templo dedicado ao Senhor, então a gente começa a dizer, Deus merece o melhor. E mais, em Deuteronômio capítulo 10, versículos 4 e 5, diz que diz que Moisés, ele recebeu do Senhor 2 tábuas da lei, e estas tábuas continham os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Ali, quando ele recebeu aquelas tábuas, ele a colocou na arca da aliança. E diz o texto, diz a palavra de Deus, que quando o templo foi concluído, eles trouxeram então a arca da aliança, que tinha dentro dela a lei do Senhor, e colocou ali no lugar santo dos santos. Então, nós podemos afirmar que a preciosidade daquele templo se deu porque ele abrigava a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E naquele momento da história, a promessa foi parcialmente cumprida, ou seja, Salomão, descendente direto de Davi, construiu aquele belo templo. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós observamos que Jesus também começou a construir um novo templo. Diz lá em Efésios que a igreja de Cristo é o templo vivo de Cristo, cuja pedra principal é o próprio Cristo, a pedra que sustenta a igreja do Senhor é o próprio Cristo. Efésios 2, versículos de 19 a 21, diz que nele, este templo fica bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. E aí, o revestimento de ouro do templo que Salomão construiu faz todo sentido e se aplica à igreja de Jesus. Enquanto aquele templo abrigava a arca da aliança com as pedras da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, e estavam numa sala cercada pela preciosidade e pureza do ouro, nós, como igreja de Cristo, também abrigamos a palavra do Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Nossas vidas também precisam ser preciosas e puras. O crente é o templo do Senhor. A igreja de Cristo é a habitação do Espírito Santo. A palavra de Deus tem sido escrita em nossos corações, portanto, nossas vidas precisam ser revestidas de preciosidade e de pureza. É importante lembrar que o ouro, para ser precioso como ele passa pelo fogo, e o passar pelo fogo torna puro.
Por isso nós precisamos ser uma igreja de ouro, uma igreja pura, porque nós abrigamos a palavra de Deus em nossas vidas. A igreja de Cristo é portadora da palavra de Deus. A verdade que liberta está no meio do povo de Deus. A palavra que deve ser guardada no coração para não pecar contra Deus está sob a responsabilidade da igreja. A palavra de justiça, a palavra que transforma, está na responsabilidade da igreja. Os crentes trazem e devem trazer dentro de si a palavra de Deus. Por isso, deve ser pura, devemos ser puros, devemos ser preciosos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Segundo Crônicas 7,14, declara que a nossa identidade está diretamente ligada a Deus. É o povo que se chama pelo nome de Deus. É o povo que pertence a Deus e somente a Deus. A igreja de Cristo e cada cristão é o templo de Deus. E por isso, o nosso interior precisa ser puro e precisa ser precioso como ouro. No entanto, é bom lembrar que ser propriedade de Deus e ter a paternidade de Deus não nos isenta de pecado. O próprio Salomão, em sua oração, lá em 2 Crônicas 6,36, diz assim: não existe ser humano que não peque e cometa erros. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, nós ainda não estamos isentos do pecado. Passamos por um processo de restauração. Eu costumo dizer, acho que vocês já ouviram algumas vezes, que o pecado ele deve ser um acidente em nossa vida. E tem que ser assim. Eu espero que seja na minha vida assim. No entanto, muitas vezes, o pecado é uma decisão consciente e teimosa nas nossas vidas. Não é verdade? Às vezes eu sei que eu estou pecando. Às vezes eu sei que eu estou perdendo a cabeça. Diz que aquelas pessoas que são mais, como eu posso dizer, estouradas, todos, na verdade, em alguns momentos, perdemos, a nossa seriedade, se assim podemos dizer. Mas existem aqueles que são mais estouradinhos. Mas mesmo aqueles mais estouradinhos, têm alguns segundos para dizer, opa, não é? Mas muitas vezes nós damos lugar e deixamos que o pecado aconteça em nossas vidas. Não é só o estourinho, não, é outras coisas, a mentira, a falta de santidade, o adultério, a desonestidade, tantas coisas. Muitas vezes nós damos lugar de maneira consciente. A igreja tem a identidade de Cristo. Ela é a guardiã da palavra viva e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se nós afirmamos aqui, baseado nesse texto, que a igreja tem a identidade de Deus através de Cristo, como que ela deve agir diante de Deus? Como nós, como igreja, devemos agir diante de Deus? Como nós podemos responder a este tema que está diante de nós? Restauração. Bem, o texto que nós acabamos de ler diz que a igreja pode dar alguns passos, tomar algumas ações que nos leve diante de Deus. Como igreja, nós podemos agir e nos comportar diante de Deus assim. Primeira coisa, eu acho que me embaralhei, né? É a segunda, na verdade, uma segunda verdade que nós temos aqui. Mas, vamos lá. Como identidade, como igreja que tem a identidade de Deus, nós devemos, então, agir com humilhação. O que é humilhar-se diante de Deus? Bom, no dicionário da Dona Maria Cândida, minha mãe, humilhar-se é
ponha-se no seu lugar. Essa lição ficou bem gravada no meu coração, porque quando eu estava adolescendo, a minha mãe às vezes me chamava de galim galizé, né? Que eu como tentava levantar a crista e ficar bravinho e tudo mais. Em alguns momentos, ela falava assim, galim galizé, e eu já, opa, estou vendo que eu estou passando. Mas em outros momentos ela dizia o seguinte, quando eu levantava a minha voz, ela dizia, eu não sou tua irmã, e eu sei que quando eu via aquele, eu não sou tua irmã, eu entendia que eu tinha que me colocar no meu lugar. Por isso, no dicionário da Dona Maria Cândida, humilhar-se é, ponha-se no seu lugar. Obrigado, minha mãe, que não mais está entre nós. Um dia eu vou encontrá-la no céu, mas ela me deixou essa lição. Humilhar-se é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu vejo quem Ele foi. Eu vejo quanto ainda tenho que caminhar. Jesus é o meu modelo. Eu só posso me comparar a Cristo, não a aquelas pessoas que estão do meu lado. Humilhar-se é reconhecer que eu não sou superior a ninguém, que eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso fazer coisas que não imaginaria que eu poderia fazer. Quando eu assisto as notícias no jornal, ou quando eu ouço algumas coisas que acontecem no meio do povo de Deus, a minha primeira ação é de me esforçar e dizer, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu tenho potencial para isso. Por isso nós precisamos lembrar que nós não somos melhores do que ninguém. Humilhar-se é reconhecer que eu sou dependente de Deus, que Ele tem o controle da minha vida e eu não tenho. Eu posso até fazer planos, mas humilhar-se é você lembrar o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. E Tiago traz aquele conselho, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Isso é depender de Deus. Salmo 33, versículos de 13 a 18, diz assim, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Então, ainda que nós sejamos filhos do Senhor, ainda que nós tenhamos a identidade do Senhor, precisamos lembrar que nós temos que nos humilhar diante da autoridade do Senhor e apresentarmos a Ele com obediência de coração. A segunda ação da igreja de Deus, de acordo com esse texto, é a oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, todos sabemos, é falar com Deus. Mas orar também é ouvir a voz de Deus. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as suas maiores dificuldades em relação à oração? Você tem dificuldades na oração? Talvez você tenha dificuldade de humilhar-se ao Senhor. De levar a sua dificuldade ao Senhor e de orar. Quantas vezes minha esposa já ficou mal, minhas filhas já ficaram doentes, e aquele desespero bate no coração, e a primeira coisa que eu pensava era de procurar um médico, de dar um remédio. Não que seja proibido você fazer isso, por favor. Mas
em alguns momentos nós precisamos parar um pouquinho e dizer: Senhor, cura. Quantas vezes, tendo a necessidade de alguma coisa, compartilhar uma coisa com os irmãos, para nós voltarmos, nós iríamos precisar de um termômetro, né? Um termômetro para medir aí a temperatura. E esse termômetro começou a ficar muito caro, porque começou a ficar superfaturado, R$400. E então eu me lembrei de uma lição que eu li. O pastor Ari Veloso escreveu lá um texto, e ele dizia assim: antes de você buscar para ter alguma coisa, comprar alguma coisa, dê a oportunidade para que Deus te abençoe, te ajude. Então, nós colocamos ali uma mensagem, e depois alguém nos disse que alguém poderia vender para nós, e aí depois nós entramos em contato naquela pessoa, e aquela pessoa disse: não, olha, está muito caro, eu não tenho para vender agora, mas eu posso ceder. 400 mangos economizados, porque a gente deu a oportunidade de Deus nos abençoar. E nós queremos agradecer, né, aquela que nos cedeu este termômetro que está nos ajudando neste tempo. Muito obrigado. Mas foi a oportunidade que nós, de certa forma, demos ao Senhor para que Ele nos desse alguma coisa. Então, eu preciso me colocar no meu lugar de homem. Eu sou homem. Eu dependo de Deus. Eu sirvo um Deus que cria, sustenta e dirige todas as coisas. E muitas vezes eu tenho dificuldade de orar, porque orar é depender de Deus. E às vezes a gente quer ser independente de Deus. A oração nos faz entender isso. Eu dependo de Deus. Uma outra dificuldade de orar é a disciplina. Atilano Muradas, um cantor que eu gosto muito de ouvir, depois você procura lá nas redes sociais lá. Não é rede social, é YouTube, né? É isso aí. Procura lá, Atilano Muradas. Ele canta o seguinte: para orar é preciso disciplina, mas não é a disciplina que fará Deus responder. E eu confesso que eu preciso. Agora não é Atilano Muradas, sou eu que estou confessando, tá? Eu confesso que eu preciso melhorar nessa área. Muitas vezes, falta-nos disciplina. Eu estava conversando hoje com alguém, e, na verdade, essa semana também, né, porque isso estava na minha cabeça, que o brasileiro é um povo super simpático, não é? Somos um povo super simpático. Quando falamos dos americanos, falamos: nossa, isso é coisa de americano, né? Tudo programadinho, tudo bonitinho, coisa de inglês, né? Tudo na hora certa. Mas, gente, a gente precisa reconhecer que a falta de disciplina é um pecado entre nós. A falta de pontualidade, a falta de zelo, às vezes, dentro dos nossos lares. Tudo isso, de uma certa forma, mostra que nós precisamos melhorar. A disciplina também agrada ao Senhor. Orar é depender de Deus. E assim como os discípulos oraram, pediram a Jesus, nós também precisamos pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Terceira ação do povo de Deus é buscar a Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Buscar a minha face é quando nós direcionamos a nossa vida na direção de Deus. É se colocar na direção de Deus. É desejar o leite espiritual que vem de Deus. É desejar crescer na intimidade com Deus. É colocar a nossa vida na direção de Deus. O Espírito, a palavra Espírito quer dizer vento, né? E todos nós aqui já fomos criança um dia. E em algum dia
enquanto nós, principalmente os homens, enquanto nós empinávamos pipa, ou tentávamos empinar pipa, alguém veio e nos disse assim: olha, você precisa olhar a direção do vento. Quantas vezes eu saía correndo com a minha pipa para lá, para cá, para lá e para cá. Aí um vizinho me disse assim: não, pera, você não precisa fazer todo esse esforço. Olha lá, sempre tinha uma rabiola pendurada no fio, né? Olha lá, para que lado está o vento? Então, você vai ter que colocar a sua pipa para lá. Meus irmãos, então eu estou aqui para fazer o que aquele vizinho me ensinou. Coloque a sua vida na direção do Espírito Santo, porque Ele é o vento de Deus em nossas vidas. E deixa o Senhor fazer com que você levante voo. Mas você precisa colocar a sua vida na direção do Espírito. Buscar ao Senhor é ir na direção do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em outras palavras, Jeremias está afirmando: você precisa focar, você precisa ter foco. Então não adianta buscar a Deus sem que o seu coração esteja focado em Deus. Esse texto nos ensina que nós, como povo de Deus, precisamos ter a ação de nos humilhar, de orar e de buscar ao Senhor. E ainda mais, de se converter dos seus maus caminhos, diz o texto. A quarta ação, então, que o povo de Deus precisa tomar é converter-se dos seus maus caminhos. Conversão, a palavra conversão vem de metamorfose, mudança de mente. Aquele que pecava, mudou a sua mente, ele não peca mais. Aquele que furtava, teve a sua mente mudada pelo Senhor, ele não furta mais. Aliás, esse texto está lá em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Efésios 4, 28. Este verdadeiramente é um bom exemplo do que é conversão. Conversão. As mãos daquele que roubava, seja por agressão, de maneira agressiva, ou se aproveitando da distração ou da ausência, estas mãos, ela não mais faz isso, ela não furta mais. Mas agora elas fazem coisas boas, coisas que o levam, por exemplo, a não apenas ter para si, mas repartir aquilo que ele recebeu. Perceba que o ladrão que queria, agora ele continua querendo ter alguma coisa, mas ele continua querendo ter com o seu trabalho e com a sua disposição de repartir. Aquele que mentia a qualquer preço, está disposto a falar a verdade em seu próprio prejuízo. Aquele que adulterava, agora ama e cuida do seu cônjuge. Isso é conversão. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem alguma área da sua vida que precisa de conversão? Porque a gente sempre usa essa palavra de conversão para aquela pessoa que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Mas a palavra conversão tem tudo a ver com o povo de Deus. Povo que precisa se converter dos seus maus caminhos. E eu tenho lido aqui, os livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e a gente vai observando a montanha-russa, que é a vida, cheia de altos e baixos, na vida daquele povo, na vida até mesmo de alguns reis de Israel, gente que pecava, voltava-se para o Senhor. Em Juízes, então, a gente percebe isso de uma maneira muito clara. Eles se afastavam de Deus, Deus tratava com eles e eles se voltavam para o Senhor. Você pode notar isso, você vai encontrar sempre essa dinâmica no livro de Juízes. Você tem alguma área na sua vida que precisa de conversão? Como disse, conversão não é só para as pessoas que não têm Jesus. Conversão também é para aqueles que estão na caminhada
há um bom tempo, ou há pouco tempo, mas é alguma coisa, é uma palavra que nós não podemos perder de vista em nossas vidas. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá. Segundo Crônicas 7,14, então, é um convite para a restauração. Humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, é a nossa parte como crentes em Cristo Jesus. Mas Deus tem uma resposta. Deus nos responde também. E Deus nos ouve quando nós nos humilhamos, oramos e buscamos a sua face. Deus perdoa os pecados quando nós confessamos e o abandonamos. Provérbios 28, versículo 13, diz assim, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. De quem? Do Senhor de nossas vidas. Humilhar-se é você se colocar nas mãos do Senhor, o Deus que restaura nossas vidas, que responde àqueles que se convertem. Nós temos um Deus que responde às nossas orações, orações que são expressões de quebrantamento, de humilhação, de conversão. Estão lembrados do dicionário da Maria Cândida? Humilhar-se é colocar-se no seu devido lugar. E um dos pecados mais comuns no meio do povo de Deus é o orgulho e o endurecimento de coração. Meus irmãos, eu estou velho. Eu tenho 28 anos de ministério. Eu já vi de tudo na igreja. Muitas coisas boas, mas também já encarei muitas coisas tristes também. Mas eu confesso aos irmãos que não existe pecado mais triste que eu já vi, é a dureza de coração. Porque a dureza de coração expressa orgulho. A dureza de coração expressa falta de reconhecimento de quem somos nós. E a Bíblia fala lá em Tiago, ou 1 Pedro, se não me falha a memória, me foge agora, que Deus resiste àqueles que são orgulhosos. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. A dureza de coração é algo que afronta o Senhor Jesus. Em Marcos, se não me engano, capítulo 3, mostra ali Jesus indignado com a dureza de coração dos fariseus. A dureza de coração é, como a Bíblia descreve, do homem ou mulher de dura cerviz, ou seja, aquela pessoa que não se curva diante do Senhor. Salmo 51, versículo 17, diz que um coração contrito e esmagado, Deus não desprezará. Quantos exemplos de dureza de coração nós temos? Por exemplo, Faraó é um exemplo clássico de dureza de coração. O endurecimento do seu coração fez com que ele perdesse o seu primogênito, fez com que o Egito passasse por duras pragas nas mãos do Senhor. Sim, havia um propósito de Deus em tudo aquilo, porque o Faraó era tido como um Deus para aquela nação, e Deus então estava mostrando quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, e aquele homem então de dura cerviz não se curvava ao Senhor. Podemos lembrar de outros. O próprio ladrão na cruz, teve um que se converteu, mas teve um outro que continuou duro de coração. A dureza de coração é o pior dos pecados, porque um coração endurecido, um coração que não se converte, é um coração que não reconhece. E a palavra de Deus deixa bem claro que o que nos salva
é o reconhecimento de que Jesus é Senhor. Então, precisamos fazer aquela velha oração que está lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Veja se há alguma coisa que está me direcionando para um caminho fatal, e conduze-me a um caminho eterno. Estas são as ações que nós, como igreja, precisamos adotar, tomar no nosso dia a dia, para que cheguemos àquilo que não é só um tema para um ano, mas aquilo que Deus quer de nós e para nós, que é restauração. Que o Senhor restaure as nossas vidas, restaure o nosso coração, restaure a nossa fé, restaure a nossa família, restaure a nossa igreja, restaure a nossa nação, restaure o nosso Congresso Nacional, trazendo ali honestidade no meio daqueles homens. Que o Senhor restaure os nossos governantes, que o Senhor restaure a sua igreja, para que ela seja uma igreja que seja de verdade portadora da aliança do Senhor, da palavra do Senhor, templo vivo do Senhor, porque nós temos uma identidade, e esta identidade é o caráter de Cristo em nós. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a expressarmos a nossa identidade em Cristo Jesus. Enche-nos do Teu Espírito Santo, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso coração, faz desta igreja, Senhor, uma igreja viva, uma igreja pura como o ouro que é purificado pelo fogo, e faz de nós, Senhor, uma igreja que expresse o Teu caráter. Oramos no nome de Jesus. Amém.